Olá! Hoje nós vamos falar sobre o uso de aplicativos, joguinhos, jogos de videogame. Como é que funciona isso quando a gente quer passar uma boa mensagem para as nossas crianças e para os nossos jovens? Mas antes, um recado muito importante. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria nos alertam sobre o tempo de exposição a telas. O que é isso? É o tempo em que a gente pode permitir que as nossas crianças e os nossos jovens fiquem em contato com telas de celular, de tablet, de televisão durante o dia. Por exemplo, você sabia que para bebês de 0 a 2 anos, a recomendação é que não se tenha nenhum contato com telas? Pois é. E dos 2 até os 5 anos, que esse contato seja de apenas 1 hora diária, com programação acompanhada pelos pais e de preferência que não seja 1 hora consecutiva, que seja em pequenos intervalos durante o dia. E daí por diante, as recomendações vão até a nossa vida adulta. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar 2 links bem interessantes que podem te ajudar e te dar algumas orientações sobre isso. O link da Sociedade Brasileira de Pediatria e da revista Crescer, que fala sobre as recomendações da Academia Americana de Pediatria. Nós separamos 3 aplicativos aqui para mostrar a vocês. Mas é claro que existe uma infinidade de materiais disponíveis nas Play Stores, nos videogames e nos tablets, celulares e computadores de aplicativos e joguinhos que a gente pode se beneficiar. É sempre importante que a gente acompanhe aquilo que as nossas crianças estão assistindo. E dessa maneira, conseguir um resultado muito bom e conseguir nos aliar a essa ferramenta tecnológica que hoje está tão presente na vida dos nossos pequenos. E como fazer para falar de assuntos da doutrina espírita e conectá-los com essas atividades tecnológicas que as crianças e os jovens tanto gostam? A gente pode escolher vários momentos para isso. Por exemplo, o momento do Evangelho no Lar, o momento de uma atividade de evangelização que a gente queira fazer dentro de casa, ou uma simples brincadeira e um bate-papo informal. Enquanto você percebe que eles estão jogando, você pode parar do lado e falar: nossa, que interessante, olha só, sabia que isso me lembra algo que Jesus falou? Lembra daquela parábola? Ou então, nossa, vamos pesquisar, porque eu acho que a gente consegue encontrar esse assunto lá na Gênesis. Que capítulo será que a gente encontra? E daí por diante você pode então criar situações formais ou informais para falar de milhares de assuntos. Depende da sua criatividade e da sua imaginação. Então vamos lá conferir? Bom, pessoal, esse primeiro aplicativo que a gente vai ver, ele se chama Human Evolution. Ele é bem interessante porque a ideia do jogo é que nós criemos os nossos próprios planetas, os nossos próprios povos. Então o jogo ele começa assim, com um convite para você colonizar os planetas que aparecem no sistema solar. Procure por outros planetas. E aí as criaturas estão prontas para conquistar o espaço. O primeiro planeta que deve ser povoado é o planeta Terra. Então a gente começa dentro da água e a gente vai ganhando seres. Então nós começamos com um DNA, a combinação de 2 DNAs formam esse ser, uma ameba talvez. A combinação de 2 desse forma um desse e assim por diante. A gente tem que ir combinando os pares para ir formando novos seres. Quando a gente chega no peixe e a gente consegue combinar 2 peixes, a gente sai da água e vai para a terra. Lá na terra, a gente também tem as combinações a serem feitas. 2 peixinhos formam esse ser aqui, que lembra um sapinho ou algo parecido. 2 desse viram um lagartinho, depois um macaco, depois um homem das cavernas. Um homem, já no formato que a gente pode dizer que seria um Homo sapiens, e depois dele, a combinação desse homem, ele se transforma no homem moderno.
Até aqui o jogo ele sempre começa da mesma forma. A partir daqui, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Dessa maneira, quando a gente combina 2 desses homens modernos, a gente chega aqui, escolher o caminho da sua evolução. E aí eu posso escolher que o planeta vai ser governado, vai ser povoado por ciborgues ou por híbridos. E eu faço a partir daqui a minha escolha. Eu joguei de algumas maneiras diferentes para ver o que ia acontecer. Porque de acordo com a minha escolha, o mundo vai ser um mundo bom ou vai ser um mundo ruim. E aí a criança pode ir escolhendo como ela quer povoar aquele planeta. Em paralelo, a gente consegue sair do planeta Terra e enxergar o planeta Terra de longe e povoar outros planetas. No caso aqui, eu tenho o planeta dos lagartos. Então eu consigo povoar esse planeta com lagartinhos que viram um camaleão e que vão virando outros seres a partir daí. Um dragãozinho. E aí eu posso voltar para o meu planeta e continuar povoando. Depois que eu passo daquela fase do homem moderno e que eu posso escolher o meu caminho, eu venho aqui para a civilização. E aí eu consigo escolher como é que eu quero que seja povoado aquele planeta, né? E aí, então, eu venho aqui para a civilização e aqui eu posso começar a desenvolver outros personagens que eu vou combinando e vou povoando mais. Depois daqui, eu consigo chegar a outros tipos de seres que eles já não habitam o nosso planeta mais, mas eles estão acima do nosso planeta, povoando a atmosfera dele. A gente pode aproveitar, enquanto a gente joga, fazer um paralelo, por exemplo, com os assuntos da Gênese. Na Gênese, a gente vai ter vários assuntos interessantes que a gente pode usar aqui, porque as minhas escolhas, elas podem ser entre o bem e o mal, por exemplo. Eu posso povoar o meu planeta com uma criatura do bem, ou eu posso povoar o meu planeta com uma criatura do mal. E lá na Gênese, no capítulo 3, a gente tem a origem do bem e do mal. Mais adiante, na Gênese, também no capítulo 6, a gente encontra falando sobre matéria, leis e as forças, a origem, a criação do universo, satélites, cometas, Via Láctea, estrelas e vários assuntos que a gente pode fazer em paralelo com esse jogo. Esse segundo aplicativo que nós separamos, ele não é um jogo, mas ele é muito interativo, ele tem vídeos, ele é bem interessante. Ele se chama Star Walk Kids. O que ele tem aqui dentro? Também a gente pode fazer referência com a Gênese, né, nos capítulos que nós já falamos agora há pouco, e também com o Evangelho, quando a gente tem o capítulo 3, que diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Esse aplicativo, ele é muito interessante porque ele vai falar sobre a nossa Via Láctea, o que nós temos. Então, a gente começa aqui com o observatório e nós podemos passear por toda o nosso sistema solar e pegando informações sobre cada parte dele. Por exemplo, aqui, o próprio aplicativo vai pedindo para a criança clicar em algum lugar. Então, no caso aqui, a gente clica no Sol e depois que a gente clica no Sol, a gente recebe as informações. Elas vêm por escrito e também vêm em forma de áudio. Então, cada áudio que eu clico traz uma informação diferente e, ao final, um vídeo muito interessante contando sobre aquilo, no caso, o Sol. E aí, depois que eu completo as informações a respeito do Sol, o aplicativo me permite que eu vá um por um desvendando os mistérios dos planetas do sistema solar. Então, eu escolho um planeta e aí eu posso clicar em cima dele. No caso aqui, a gente tem Mercúrio aparecendo e ele vai me passar as mesmas informações que nós tivemos do Sol. Os áudios, as informações e depois um vídeo muito bonitinho que fala sobre aquele planeta. E o outro aplicativo que nós separamos, ele tem a ver, por exemplo, com o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre os 3 reinos, minerais, plantas e animais. Esse aplicativo ele é um joguinho muito curto, muito divertido, que ensina as crianças a cuidarem do planeta, cuidarem da manutenção da limpeza do nosso planeta. Então, a gente pode observar que tem vários lugares aqui, todos eles estão sujos. Um a um, a criança precisa fazer a limpeza do planeta. A gente começa sempre aqui com essa fábrica e aí dentro da fábrica a gente vai aprender a reciclar.
Então a gente precisa clicar no objeto e colocá-lo na caixinha de lixo correta, de acordo com as regras de reciclagem. Quando a gente acerta, a gente ganha um monte de estrelinha feliz. Depois desse lugar, a gente vai para o parquinho. E no parquinho a gente também precisa cumprir com algumas missões. Nós precisamos tirar o matinho, molhar as plantas, cortar o mato excedente. E aí, depois que a criança realiza todas essas ações, a mesma coisa, a gente ganha um monte de estrela feliz. Daí a gente volta e aí a gente já começa a ver que os ambientes limpos eles já estão ficando mais bonitos, olha só. E aí vai seguindo adiante, a gente tem que arrumar os canos d'água que estão deixando a poluição entrar na água e que não pode acontecer. E depois a gente vai despoluir o rio. Na despoluição do rio, a gente encontra aqui qual objeto que nós temos que pegar. Então a gente tem que ir direcionando o nosso barquinho até encontrar alguns animais em perigo. E a criança também precisa decidir como ajudar esses animaizinhos que estão sofrendo com a poluição. E aí o jogo segue. A gente continua limpando todos os ambientes, deixando os ambientes muito bonitos, seguindo com as orientações. E quando chega ao final, festa, olha que lugar bonito. Tudo lindo. E aí, a partir daqui, a gente pode falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com a limpeza da casa onde a gente mora, né, do nosso planeta. A gente espera que você tenha curtido e que essas dicas tenham sido proveitosas para você. Se você tiver mais alguma ideia, deixa aqui nos comentários do vídeo para a gente ficar sabendo também. E para o nosso próximo vídeo, gratidão! Como trabalhar esse assunto tão amplo e tão profundo, com brincadeiras e de uma maneira bem gostosa. Então, fica ligado. Até lá!